Shalom novamente, amados irmãos. Estou fazendo essa retransmissão aqui porque os vídeos anteriores não deu para terminar devido à queda da internet. Amém? E é onde a parte mais importante, que era o ensinamento sobre Salomão, parece que não ia de jeito nenhum. Mas agora vai. Em nome de Jesus Cristo, essa live vai terminar e eu vou passar o ensinamento sobre Salomão. Pois bem, para antes da gente falar se Salomão foi condenado ou ele não foi, se ele perdeu a salvação, se ele não perdeu, é de extrema importância a gente saber um pouquinho sobre a história de Salomão. Quem foi Salomão, o que ele fazia, não é verdade? Por que ele fez o que fez? Então vamos saber só um pouco sobre o rei Salomão para depois a gente já chegar no final, na resposta, porque a resposta está na Bíblia. Se ele foi condenado ou não, se ele foi salvo ou não, está na Bíblia, irmãos. Ah, não tem lá no final de Salomão na salvação dele, irmãos. A palavra de Deus é bem clara. Se você lê a Bíblia, você vai ver a verdade. A palavra Bíblia significa ajuntamento de livros. Ajuntamento de livros. Homens fez um ajuntamento, uma junção de livros, onde veio ter a Bíblia. Só que a Bíblia, ela pode estar em ordem cronológica ou não. Você está entendendo? Então, esta live eu estou retransmitindo porque deu errado as anteriores. Era para mim terminar, mas não deu. Mas essa vai dar para terminar em nome de Jesus Cristo. Então, abra sua Bíblia. Vamos aprender a saber se realmente Salomão perdeu a salvação ou não. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 9, versículo 4. É isso aí. 1 Reis, capítulo 9, versículo 4. Deixa eu ver aqui. 9, versículo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, para a gente chegar no contexto, vamos saber um pouquinho sobre Salomão, tá bom? O subtítulo diz assim: A aliança de Deus com Salomão. Já vou direto para o 4. O Senhor falou assim para Salomão: Se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, com integridade de coração, e com sinceridade, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei, e guardando os meus estatutos e os meus juízos também, confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre, como prometi a Davi seu pai, dizendo a Israel, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Porém, se vocês ou seus filhos se afastarem de mim, e não guardarem os meus mandamentos e os meus estatutos que eu lhes prescrevi, e se servirem outros deuses e adorarem, então eliminarei Israel da terra que lhe dei. Eu para longe da minha presença esse templo que santifiquei ao meu nome. Beleza? Isso daqui é só uma junção. Vamos na outra palavra para a gente poder chegar na resposta. Vamos lá em 1 Reis capítulo 11, versículo 5 em diante. Versículo 1 Reis 11, 5 em diante. O título diz assim: A idolatria de Salomão. Mas eu vou direto, irmãos, na palavra, onde diz assim no 5. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim Salomão fez o que era mau aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai havia feito. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Enfim, sabemos que Salomão errou feio. Ele transgrediu a lei de Deus, que não era para adorar deuses pagões, não é verdade? Não era para adorar deuses pagões. Ele quebrou esse mandamento, ele transgrediu a lei do Deus vivo. Só que sabemos que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita sabedoria, como ele já sabe o que vai suceder no futuro,
Você acha mesmo que ele daria a sabedoria além da mente humana para Salomão? Pensa comigo. Se Deus, que é Deus, conhece o futuro, meu amigo, minha irmã, meu irmão, você acha que ele daria a sabedoria que ele deu para Salomão? Sabendo se Salomão seria salvo ou não seria salvo? É isso que você tem que entender. E digamos, né? Digamos, vamos usar aí os termos que as pessoas falam. Digamos que Salomão perdeu a salvação. De acordo com muitos teólogos, muitos líderes que não lê a Bíblia e fala asneiras, diz que tem teologia, mas não lê a palavra de Deus com base na luz da Bíblia. Lê por ler versículos e versículos isolados. Meu amigo, quando você tem que ler a palavra de Deus, leia a conjectura, volta, vai para frente, vai para o meio, procure a resposta, porque a Bíblia é ajuntamento de livros, meu amigo. Foi homens que fez ajuntamento dos livros, tá? Então você vai para trás, vai para frente, vai para o meio da Bíblia, você vai achar a resposta na própria Bíblia. Mas digamos, né? Vamos usar aí o termo que muitos falam que Salomão foi condenado. Vamos dizer que Salomão usar a cabeça deles, vamos dizer que foi condenado, então, perdeu a salvação. Beleza, naquela época. Só que sabemos que Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, a primeira coisa que Cristo fez foi o quê? Desceu lá no inferno. Primeira coisa. Pisou na cabeça do diabo e da serpente, tomou a chave da morte e do inferno. E pregou para os maus cativos. O que é maus cativos? Aquelas pessoas que estavam lá sofrendo no inferno, né? Que nunca tinham ouvido falar no nome do Filho de Deus, Yahushua HaMashiach. Ouviram falar do amor de Deus, ouviram falar de Jesus Cristo. Aí eu te pergunto, meu amigo, minha amiga, se Salomão tivesse condenado, né? Se tivesse perdido a salvação na época dele, naquela hora que ele estava ali no inferno, você acha que realmente ele vendo um ser de luz descer no inferno, pregando a palavra de Deus, você acha que realmente ele sendo sábio do jeito que ele era, ele não ia agarrar a primeira oportunidade para subir para o céu? É tudo questão de lógica, irmãos, é tudo questão de entendimento da palavra de Deus. Amém? Salomão está salvo, irmãos. Salomão não morreu no erro. Ele transgrediu sim a lei do Senhor. Ele transgrediu, ele fez muito ruim. O erro dele, a transgressão dele foi grave. Ele quebrou um dos mandamentos do Deus vivente, irmãos. Entendeu? Mas o que diz a palavra de Deus sobre Salomão? A palavra de Deus, ela diz sobre o futuro de Salomão ou não? É o que eu te pergunto. Para acabar com a dúvida, né? Que Salomão está salvo, quero que você lê, abra o seu entendimento. Peça para Deus te dar a sabedoria e o entendimento para ler a palavra de Deus, poder assimilar isso com base na luz da Bíblia. Aí você vai ter a sabedoria, você vai ter a resposta que você está procurando. Então, para a gente saber se Salomão foi ou não foi salvo, tá? Vamos voltar para trás. Então você vai abrir a sua palavra. Deixa eu ver aqui, irmãos. Segunda Samuel, capítulo 7, versículo 11 em diante. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 11 em diante. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Aqui o título diz Aliança do Senhor com Davi. Presta atenção nessa resposta. Ai, ai, louvado seja o nome do Deus vivo. Glória a Deus. Vou direto para o 11, irmãos. Deus falou assim para Davi: desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, eu lhe darei descanso de todos os teus inimigos. Desculpe. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você.
quando seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente. Aqui está falando de Salomão, que ia nascer ainda, entendeu? Que procederá de você, estabelecerei o seu reino. Está falando do reino de Salomão. Este edificará um templo ao meu nome. Eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino, diz a palavra de Deus. Estabelecerei para sempre. Quando Deus fala sempre, é para sempre, meu irmão. Ele não quebrou o decreto dele, até porque ele já sabia do futuro. Tá entendendo? Tá aqui a resposta. Ele serei por pai, ele me será por filho. Se vier a transgredir é quebrar um dos mandamentos de Deus, adorar deuses pagãos, idolatria. Isso é transgressão, é abominação contra Deus. Isso se chama transgressão. Se vier a transgredir, o Senhor falando de Salomão para Davi, que viria a nascer logo após, eu castigarei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Ou seja, aqui o Senhor não está dizendo que ele seria punido com castigo eterno, castigo espiritual eterno, e sim castigo terreno, com aflições terrenas, está entendendo? Ele seria punido carnalmente, na carne dele, no mundo terreno, no plano terreno, com açoites de homens e varas de homens, ou seja, castigo terreno. Não está falando castigo espiritual, castigo no mundo invisível. Você está entendendo? Então aqui já está a resposta. Deus, ele prometeu sim castigar Salomão quando viesse a transgredir. Transgredir é quebrar um dos mandamentos, irmão. E ele transgrediu, Salomão fez muito mal. Porém o Senhor prometeu a Davi que iria punir Salomão com punições terrenas, punições de homens. Você está entendendo? Então, grava na sua mente essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Que essa palavra, ninguém vai tirar de você, isso aqui é conhecimento, irmãos. Para você ter uma ideia, irmão, a gente já vai continuando, deixa eu ver quem está mandando mensagem na live aí. Ed Carlos, irmão, o celular tá meio deitado assim, mas paz do Senhor, irmão. Ed Carlos. Paz, meu irmão, é forte, A palavra de Deus é maravilhosa, hein? Glória seja do nome do Senhor, irmão. Ed Carlos, quem mais? Ô, irmão, saudades de você também. Um grande abraço no seu coração aí. Um abraço aí, amém, viu? Tenho gostado de vocês, tá fazendo a obra do Senhor. Cara, parabéns, Deus abençoe grandemente a sua vida. Pega mesmo firme, pega forte, que o Senhor vai fazer coisas grandes na sua vida, viu? Tem coisas grandes vindo por aí, meu irmão. Receba em nome de Jesus Cristo que a vitória é certa, viu? Aquilo que você está pedindo para o Senhor, um sinal, vai ser feito em nome de Jesus Cristo. Pode confiar que Deus, ele zela pela palavra dele. Aquilo que ele te entregou, ele vai cumprir. Para você saber que ele é Deus na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Então, irmão, só dando uma recapitulada para quebrar esse dogma que os homens estão dizendo que Salomão morreu na ignorância, morreu no erro, morreu no pecado, morreu sem salvação. Isso é uma mentira. Isso é mentira, meu irmão. A palavra de Deus é bem clara, Salomão foi salvo. Salomão foi salvo, meu amigo. Olha para você ver aqui, ó, só vou ler novamente a palavra que Deus deu para Davi antes de Salomão nascer. Presta atenção, meu irmão. Aqui o Senhor falando com Davi, ó. Quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você, ou seja, sairia de Davi Salomão, né? Logo após, depois. Depois do seu descendente,